Chega mais, nação rubro-negra, vamos acompanhar aqui agora todos os detalhes dessa partida perfeita do Flamengo. A imprensa esportiva aqui elogiando bastante, gol importantíssimo do Carrascal, tudo ali de primeira, Emerson Royal de primeira, Carrascal de primeira, cara, perfeito, golaço. A gente só precisava mesmo do resultado, pessoal, a gente perdeu muita oportunidade, mas o Flamengo foi lá e ganhou. Dessa vez não aconteceu o que aconteceu na rodada passada contra o Vasco. Então já chega, deixa o like pra tá fortalecendo e vem, vamos para as notícias do Mengão. Na média, melhor que o futebol do Palmeiras. Eu acho que isso que grita o momento. Ele vai encostando na tabela, jogando melhor do que o Palmeiras está jogando. Vitor Birner, a gente tem as estatísticas que vão de encontro ao que disse o Eugênio, um domínio amplo. Finalizações do alvo do Flamengo, até poderia ser mais. A gente lembra que uma bola na trave não conta como finalização no alvo, né? Até porque ela não entra. E aí, Vitor? Eu queria... É difícil chamar o Birner de Vitor. Eu chamo de Vitor Ernesto. Eu sei. Eu Vitor Ernesto. Birner, mas saiu o Vitor. Que belo nome, Birner. Tudo bem? Boa noite pra você. Tudo bem, Mota? Obrigado. Boa noite a você, Jean, Eugênio. Boa noite ao Pedro, aos fãs de esporte. Você gosta do nome? Minha mãe, que tá lá em cima, que escolheu. Beijo pra ela. Eu acho que foi um jogo, não tenho que discordar dos colegas, de enorme imposição do Flamengo. O que me chama a atenção é que isso demonstra muito a força do elenco flamenguista, porque outro time que não tivesse Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Alexandre provavelmente teria sofrido para manter um padrão de jogo elevado como o Flamengo fez no jogo de hoje, com bastante alternativa, fazendo o jogo por dentro quando necessário, pelos lados também, se impondo com bastante sobra contra o Grêmio, como disse o Eugênio, que costuma ser um adversário jogando em casa que dificulta a vida do Flamengo. Vale lembrar que o próprio Flamengo do Jorge Jesus deu um baile no Grêmio na semifinal da Libertadores lá, mas só empatou antes da goleada que acontece no jogo de volta, né, do Maracanã. E o natural do campeonato é que o Flamengo tome as rédeas da competição, que o Flamengo jogue o melhor futebol, porque tem o melhor elenco, porque tem um grande treinador. Eu acho que o Flamengo só não é o líder do campeonato nessa rodada porque tem dois ajustes a fazer. Um, por incrível que pareça, é a conclusão das jogadas. Ele precisa ter um aproveitamento melhor das chances criadas. E o outro, que apareceu em algumas partidas, que para mim tinha sido grande defeito, ou vem sendo grande defeito do Flamengo, é a marcação da jogada aérea, que, com o Felipe Luiz, era uma arma letal do Flamengo para fazer gols e também tinha um trabalho defensivo muito consistente. Acho que essas duas questões vão ser resolvidas. A da finalização, naturalmente, pela qualidade dos jogadores, confiança e resultados. A da bola aérea pelo trabalho do treinador. E a tendência, se nada diferente acontecer, é que o Flamengo joga o melhor futebol do campeonato. E o Flamengo, por ter o melhor elenco, é o time que tem mais chances também de ser campeão. Já que você falava do Palmeiras, que é o único concorrente direto. Quero te ouvir também, Pedro. Aliás, muita gente na live do YouTube. Então, like. Vamos fazer o Linha de Passe com a gente. Boa noite para você. A vitória do Flamengo, que tira aí 2 pontinhos pro Palmeiras, Pedro. Tudo bem, Felipe? Um abração a você, Eugênio, Jean, Vitor, a todas as mães que nos assistem e a todos aqui que nos assistem no YouTube também. É chovendo molhado, o Eugênio já falou, Jean, Birner, o amplo domínio do Flamengo. Agora, o que me chama a atenção é que esse amplo domínio do Flamengo, que é um amplo domínio e com muito controle, que poderia ter sido 4, não foi 4, foi 1, mas ele tem um tom diferente. E é claro que nem acho mais novidade, confesso, desse Flamengo dos últimos anos, a tranquilidade que ele tem para se impor, seja no Beira-Rio, seja na Arena do Grêmio, territórios tão hostis para ele em tanto tempo. Agora, o Flamengo, nas últimas partidas, a gente pode citar o empate com o Vasco e o jogo contra o Estudiantes em La Plata. E alguns jogos anteriores, o Flamengo ele vinha jogando um bom futebol, mas sempre tinha um intervalo de 20 e 30 minutos em algumas partidas que o Flamengo perdia, de certa forma, o controle. Então ele negociava muito com o risco, né? Que aí ficava muito aquele termo tal da trocação. O Flamengo trocava demais. Ele escapa de tomar alguns gols em alguns jogos, pela qualidade ele dilata um pouco o placar e fica uma sensação que era um amplo domínio muito diferente. O Flamengo ganhou jogos com uma diferença maior do que hoje, mas que não teve o controle que teve hoje. Então acho que a boa notícia é que hoje o Flamengo, com desfalque de algumas peças importantes também, que ainda vai ter em alguns momentos, Arrascaeta, Paquetá, ele controla com uma facilidade que eu até, de certa forma, fiquei um pouco surpreso pelo que foram os últimos jogos. O Flamengo não jogou no meio de semana, né, aqueles minutos ali antes da confusão, não dá para considerar um jogo, então talvez um pouco ele descansado, apesar das viagens, teve fôlego para controlar o tempo inteiro. Não foi aquela coisa que o Flamengo passou em alguns momentos, que era controlava 1-0,
aí depois negociava, chamava o adversário, ficava passando por um certo sufoco que não precisava, hora tomava gol, hora não tomava, e depois resolvia quando matar o jogo. Hoje não, hoje ele controla o jogo inteiro, tem uma bola do Carlos Vinícius, tem uma bola da Zuma ali, mas é muito pouco, ele não teve risco ali contra um Grêmio hoje, o Grêmio hoje teve muito mais lamentável. Então acho que essa, para além da vitória, tem a preocupação sim, estou com o Birne, precisa finalizar melhor quando o jogo se apresenta, não é simplesmente o desempenho da defesa do Grêmio, o Flamengo tem condição. Só para pontuar isso, claro. Essa percepção que a gente tem, e eu também tive olhando o jogo, mas eu quis olhar o número aqui do campeonato, não claro. O jogo de hoje. O Flamengo tem o segundo melhor percentual de aproveitamento das finalizações. Converte 13,7%, à frente dele só o Botafogo com 15,3%. E o Palmeiras vem logo atrás com 12,5%. E é louco, que hoje... Só uma coisa, essa estatística leva em consideração todos os chutes, percentual de independentemente de onde são, se estão marcados, se o jogador está livre na área ou fora da área. Não, mas eu acho que ela... Porque o Flamengo perde grandes chances. Não, ela também não traduz, às vezes, um Flamengo que chega demais e às vezes não cria a chance clara. Está muito ali de imposição. E o lance da tabela é louco, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians e São Paulo, onde o Corinthians está na tabela, onde São Paulo está na tabela, o que é o momento dos dois times. Mas sim, endossa muito. O Flamengo hoje pode pegar, bater na tecla e tudo mais, a chance. Primeiro tempo poderia ter sido 3, 4. Acho que até os 22 minutos do segundo tempo, quando sai o gol do Flamengo, o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha do tipo, caramba, é tanta imposição, o Palmeiras tropeçou, e aqui o Flamengo não vai fazer a parte dele, só que o gol sai, mas é um Flamengo de muito controle, que acho que isso faltou sim em alguns momentos, Felipe. Isso chamou minha atenção e a grande notícia, acho que o Eugênio falou, né? Que é no momento que o Palmeiras começa a ter o seu futebol questionado, a gente vai falar depois do gol anulado ou não, mas o Palmeiras teve problemas, hoje com o Remo, novamente vai ter questionamentos e tal. Agora, é um Flamengo em muita ascensão. São 3 jogos, né? Atlético, Palmeiras, confronto direto, e o Curitiba antes da pausa para a Copa. A gente pode ter talvez aí uma mudança. Agora, uma preocupação, né? Sem Pulgar, sem Paquetá, agora sem Everton Araújo suspenso e sem Jorginho. E que o Jorginho joga de bola hoje também. É uma grandeza como conduz, como sabe. Os dois lá de trás, Ortiz voltando a jogar bem, importante, Léo Pereira, mais uma vez, o Ortiz especificamente voltando a jogar bem. Agora, o Jorginho, para mim, grande nome. E está suspenso no próximo jogo. Everton Araújo está suspenso no próximo jogo. Paquetá ainda voltando de lesão, né? O Pulgar a gente ainda não sabe se vai poder estar. O Flamengo não tem exatamente essas opções. O De La Cruz sempre é incógnito, não está jogando, não está 100%. Então, só esse senão do Flamengo para sequência do campeonato. Cruz, essa boa chance, né? Lembrando que o Flamengo tem 3 jogos, um deles pela Copa do Brasil, até a partida do dia 23, quando recebe o Palmeiras. A gente claramente vai falar bastante do Flamengo e vai trazer o Palmeiras para essa discussão, para a gente não deixar o Grêmio passar batido, o Grêmio que vinha e vem, assim, Luiz Castro sendo questionado e tal, hoje 3 zagueiros. O que vocês acharam do Grêmio hoje? Era o que dava, porque assim, o Jean já passou pelo ponto de... o fato de estar 0 no placar contra o Flamengo não significava que o Grêmio estava marcando bem defensivamente e tudo mais. E esse Grêmio, ele realmente preocupa no médio e longo prazo da temporada? Não dá para esperar muito? Dava para estar jogando mais? Eu acho que, primeiro, que o jogo contra o Flamengo é um jogo atípico. E isso tudo bem, a gente vai ter sempre que considerar. É um jogo contra um elenco muito forte, com muita qualidade. E acho que os números que o Eugênio trouxe têm a ver com essa qualidade, né? Tem a ver com a qualidade das chances que você cria e também com a qualidade dos jogadores na hora de finalizar. São jogadores muito bons. Então é normal que você sofra mais contra o Flamengo. Agora, o que me impressionou foi a passividade até mesmo do seu treinador no momento em que o Grêmio estava tomando aquele baile que estava tomando, porque era um baile ali. Na metade do primeiro tempo, a impressão que dava que o jogo não estava 2-3-0 na metade do primeiro tempo, muito mais por sorte do que por juízo, né? Eu acho que você não criar contra o Flamengo, e não criar tem sido um problema para o Grêmio, acho que de maneira geral, né? Mas você não criar contra o Flamengo muitas vezes se deve ao fato de que a sua postura vai ser absolutamente mais defensiva, que você vai lutar sobretudo para não tomar gol, como o Grêmio até tentou fazer num determinado momento na segunda etapa, né? Com as linhas muito baixas, fechadinho, tal, tentando realmente se trancar, e acho até que no segundo tempo, na primeira metade do segundo tempo, conseguiu fazer melhor isso. Tivesse feito isso no primeiro tempo, onde não tomou gol, talvez as críticas à atuação do Grêmio nem fossem grandes, porque, cara, é o Flamengo do outro lado, né? E mesmo que você se defenda bem, a chance de você tomar um gol como o Grêmio tomou, né, são normais. Mas eu acho que, assim, mesmo considerando que o jogo de hoje era contra o Flamengo,
de maneira geral, o Grêmio tem que se preocupar com uma questão ofensiva, uma questão de não conseguir produzir nem mesmo quando precisa produzir, porque era o caso hoje. Depois de tomar o gol, você imagina, bom, agora o Grêmio vai arriscar, vai tomar 2 ou 3 eventualmente? Vai, mas tem que conseguir jogar. E como disse o Pedro, acho que a chance... talvez mais clara criada foi com o Carlos Vinícius num chutão do Everton pra frente, né? Pra ele brigar pela bola lá na frente, ele acaba brigando, a bola sobra pra ele, mas é muito pouco e não foi muito pouco apenas contra o Flamengo. Acho que essa é a questão. O jogo contra o Flamengo não é parâmetro, o Grêmio vinha se defendendo bem e sofrendo poucos gols, teve um jogo que empolgou o torcedor, mas contra o adversário muito mais fraco recentemente, né? Com o Recoleta. Então acho que é um Grêmio que sim, de maneira geral, olhando para esse campo. Riestra, desculpa. É tanto... Recoleta do jogo do Santos. Marçado. É irrivadável. A gente já usou muito, exato. Recoleta, Rivadavia e Riestra também. Recoleta, Rivadavia e Riestra, é isso. Fosse contra o Recoleta seria a mesma... Mas acho que a questão é essa. Acho que tem uma questão aí para o Grêmio de evolução ofensiva acima de tudo e não do ponto de vista defensivo, ainda que hoje tenha marcado muito mal no primeiro tempo, principalmente. Nesse momento, o Grêmio está na zona de abaixamento. Gente, depois até vale, Vini, pegar a classificação. Sabe por quê? Porque o Bragantino, que é o 7º, tem 20 pontos. O Grêmio tem 17, é o 17º. Do 7º ao 17º são 3 pontos. Com 18 pontos tem uns 6 times. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem time que tá saindo de 10º para 17º. É impressionante. Assim, que o Brasileirão é sempre assim. Mas desse jeito, achatado. Assim, nunca... Da Libertadores para o rebaixamento são 4 pontos. É isso. Carrascal é engraçado, né? Porque eu tava vendo nas redes sociais, o Carrascal faz o gol. Ele nos últimos jogos não vinha assim... na última fase, não vinha sendo destaque, tava começando a ser criticado. E a assistência do Emerson Royal, que desde que chegou o Flamengo também é criticado. E aí você vê a força do Flamengo, né? Os caras que em tese podem estar em baixa, o Léo Ortiz mete a bola, o Emerson Royal cruza um belo gol, o Carrascal faz. Eugênio, esse é o Flamengo, né? É nessas horas que você vê a força do rubro-negro. Os caras que em tese não estão ali no momento, o Carrascal mais do que o Emerson Royal nesse sentido, né? Eu não estou colocando ele na percepção igual da torcida. A torcida vê de formas diferentes. Mas vão lá e resolvem num golaço, né? Numa jogada construída, numa bela jogada. O Birner quer uma parte. Só um detalhe, assim, quando você tem tantos jogadores de nível, porque você falou sobre o Emerson Royal sendo criticado. E o Jean falava, quando o Emerson Royal foi contratado, que era um jogador super valorizado. O que não quer dizer que não vai ser um jogador útil. Sim, são coisas diferentes. Mas já teve o Emerson Royal criticado, teve o Plata em fase ruim, já teve o Samuel Lino muito criticado. Só que quando você tem tantos jogadores de qualidade, ou você tem um problema coletivo muito sério, não é o caso do Flamengo, ou você tem um problema de ambiente muito sério, não é o caso do Flamengo, ou sempre vai ter alguém que pode substituir esses caras que não estão tão bem. E esses caras depois se recuperam porque voltam a jogar bem porque são bons jogadores. Essa é a força do elenco, é exatamente isso. E aí, desculpa interromper, Eugênio. Não, fica à vontade. E encerrando, o cara quando tá na má fase, nem vira assunto, porque a engrenagem tá rodando num outro time, quando ele tá em má fase, você fica batendo nele de segunda a sexta. Você tá com o Paquetá lesionado, você tá com a Arrascaeta lesionado, e você não tá aqui falando, puxa, Paquetá faz falta pra criação? Arrascaeta faz falta pra criação? O Bruno Henrique não jogou falta velocidade assim. No elenco do Flamengo, o jogador não tem espaço para 3 jogos abaixo do nível no time titular. Porque sim, se você fica 3 jogos sem jogar bem no time titular, não tem por que manter o cara ali. Porque acho que tem muito jogador, muito time que você olha pro elenco e fala, bom, beleza, você tem esses 11 aqui e... para tirar alguém do banco e substituir um desses titulares, a coisa vai ser complicada. No caso do Flamengo, é assim, o Samuel Lino entra bem, beleza. 1 jogo bom, 2 jogos bons, 3 jogos bons. Se ele fizer 3 jogos abaixo, cara, vai ter... Você tem 2, 3 opções no banco de alto nível. Do lado direito é a mesma coisa. O centroavante, você pode até discutir se tem centroavante, mas você tem opções. Então, beleza, se o Pedro de repente entra numa fase ruim de novo, você tem opções para colocar ali como centroavante, ainda que não seja uma posição com riqueza de alternativa em relação a essa característica de jogo. Então, o bom para o Flamengo é isso, assim, se o cara tá na fase ruim, beleza, vai pro banco, espera 2, 3 jogos, tem uma oportunidade, volta, faz um gol, como foi hoje o caso do Carrascal, e de repente olha o treinamento, começa a ganhar moral de novo. Plata foi a mesma coisa. E o Emerson, especificamente, tem muito de leitura do que está acontecendo no jogo. O Emerson sai do banco, né?
o Varela vai para a esquerda porque sai machucado o Ayrton Lucas. E ali, o time do Grêmio, pela direita, o Pavão voltava... Porque 3 zagueiros, né? 3 zagueiros. A questão é, 3 zagueiros, você vai fazer linha de 5 ou linha de 3? Você pode subir os laterais. O Pavão, de origem, é um atacante. Só que o Pavão, pela direita, recompõe mais do que estava recompondo o Caio Paulista pela esquerda. Então, um jogo que o Caio Paulista também saiu do banco, né? Começou o menino Pedro Gabriel, saiu com 10 minutos, entrou o Caio Paulista. O Caio Paulista vai muito. E aí houve a leitura do Flamengo de um espaço entre o Caio Paulista e o Vieri para explorar aquele lado ali. Toma de Varela e Plata ali. Exatamente. E o Flamengo soube explorar aquela situação, porque pela direita estava mais fechado. Até dava para entrar pela direita da defesa do Grêmio, mas pela esquerda um pouco mais. A gente vai voltar no debate de quando você tem o Luiz Castro, independentemente... Ninguém está falando aqui que o Grêmio tinha que, a todo momento, igualar, criar mais. O Flamengo criou 20, tinha que criar 15. Agora, é um tipo de leitura que estava muito claro até, né? O Flamengo, pelo primeiro tempo, era quase que um jogo de lá. Isso aí eu acho que dá para você evitar. Isso eu acho que o trabalho, o cara virar e falar, baixa um pouquinho, eu caio, mas... Você fecha por ele, como é que eu fecho? O Flamengo jogava muito por ali. Não fecha. Porque ali tinha mais espaço do que do outro lado. Havia um gap maior entre o zagueiro da esquerda e o ala da esquerda. E a gente sabe que o Emerson tem essa questão de ir muito ao ataque. Ele gosta de ir ao ataque. Então vai muitas vezes, uma hora a coisa acontece. E aconteceu. Foi só uma vez que aconteceu, né? Assim, da jogada perfeita, toque de primeira para cá, toque de primeira para o gol, aconteceu. E sabendo explorar, leitura de jogo é fundamental também. E esses jogadores de alto nível não é só a qualidade técnica de bater na bola, de dominar a bola, é saber a leitura do jogo, interpretar o que está acontecendo no campo e como explorar o que está acontecendo no campo. E tá aqui, pessoal, as estatísticas do jogo do Flamengo. Cara, o Flamengo fez uma partida hoje basicamente perfeita. Jogou muito. O time descansado é outra coisa, né, pessoal? Como eu falei no último vídeo, o time descansado, cara, aquele jogo que foi cancelado, né? Pô, ajudou muito o Flamengo. O Flamengo veio hoje totalmente inteiro. Os caras correram do início do jogo até o final do jogo. Final do jogo, o time do Flamengo tava correndo como se estivesse no início. E vamos ver aqui as estatísticas, né? O Flamengo deu 18 chutes, cara. O Grêmio deu 6 chutes. O Flamengo acertou 6 no gol. E o Grêmio acertou só 3 no gol. Cara, posse de bola do Flamengo, 69. 696 passes, cara. 696 passes. O Grêmio deu 295. Isso é muita diferença. Isso aqui, cara, é placar basicamente, é estatística basicamente do Flamengo jogando um carioca, por exemplo. Entendeu? Precisão dos passes, 90% de precisão de passes. Faltas, o Flamengo fez 10, o Grêmio também 10. Cartões amarelos, o Flamengo levou 3. O Grêmio levou apenas 1, nenhum vermelho e escanteio 6. O Flamengo teve 6 escanteios, o Grêmio não teve nenhum escanteio. Cara, nem eu percebi isso, eu fui ver aqui agora. Não tinha percebido que o Grêmio não teve nenhum escanteio. Cara, incrível, incrível. Isso aqui, realmente, o time do Flamengo jogou muito bem. A gente teve o pessoal aí que tá fora do próximo jogo, né? O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, né? Lá no Sintético. Everton Araújo vai estar fora, Jorginho vai estar fora e o Léo Jardim vai ter aí um problema para montar o time, né? Vamos ver qual time que o Leonardo Jardim vai montar. Provavelmente a gente vai pintar aí um Léo Ortiz na volância junto com o De La Cruz ou algo do tipo aí, ou um Danilo, entendeu? Vai ter alguma coisa diferente aí para poder montar essa volância aí, que os dois estão suspensos, o Jorginho e o Everton Araújo. De La Cruz vai jogar, certeza. Entendeu? De La Cruz vai jogar e provavelmente vai entrar um Danilo, vai entrar um Léo Ortiz aí. Vamos ver o que ele vai arrumar para poder botar ali na volância, né? Eu acho difícil ele entrar com o Saul e o De La Cruz, por exemplo. Não vai ter pegada no meio de campo ali. E o time do Atlético Paranaense é muito rápido. O centroavante ali do Atlético, ele é muito rápido. O time do Atlético é rápido, é grama sintética. O Saul geralmente não joga no sintético. O De La Cruz também não joga no sintético, agora que eu lembrei. Cara, eu sinceramente não sei o que ele vai montar aí para essa volância. Vamos aguardar e espero que o Flamengo consiga fazer um bom jogo. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar sempre fortalecendo, porque aqui a gente sempre traz as melhores notícias do Flamengo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!